Sejam bem-vindos a mais um Victor Talks. Faz um tempinho que eu não gravava, tava conversando aqui com o pessoal, acho que mais de um mês aí que a gente não gravava, tava com saudade já, a gente tinha alguns programas aí em estoque que foram ao ar. E hoje, para retomar aqui, recebo um grande arquiteto, estou muito feliz em recebê-lo aqui. Eu não o conhecia pessoalmente ainda, mas é um cara que eu já admirava bastante, acompanho já há muitos anos. E é uma referência já nacional na arquitetura. E estou recebendo ele aqui em uma parceria com a Eviva, com o Daniel, o Leonardo. E estou muito feliz em retomar aqui o programa com ele. Recebo hoje aqui o Fabiano Hayazaki. Cara, obrigado. Prazer ter você aqui. Pode ir? Que é isso, obrigado eu que agradeço. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Peço desculpa, eu tô um pouco sem voz, porque eu cantei muito esses dias, né? Falei que eu vim num lugar de tantas experiências como a sua empresa aqui. E eu voltei um pouco no passado, porque eu comecei a cantar antes de ser arquiteto. É uma história que ninguém sabe. Acho que a primeira vez que eu conto no podcast. Eu já pego o minuto do corte aí já. Depois a gente vai falar um dia, a gente marca um dia, quando eu voltar minha voz, tá? Porque eu tô rouco, já 2 semanas. Mas aí a gente marca um dia para eu contar essa outra história que ninguém nunca soube, que é o lado cantor. Apesar de ser arquiteto, bom de cantor também. Eu até brincando, me trouxe uma alegria muito grande de ver aqui, porque eu amo tecnologia, amo música. Eu nasci numa família muito simples, muito humilde, mas que minha mãe e meus pais sempre me ensinaram a ter a cultura, né? A arte, a cultura sempre esteve presente. E na cultura japonesa a música ela é fundamental. Tanto que eu cantei no karaokê, e kara em japonês, karaokê, o significado é kara é vazio, oke é orquestra. Então é orquestra vazia. Então o japonês inventou. No Japão, todos os artistas são obrigados a lançar Antigamente era um CD, um disco de vinil. Hoje já é tudo via plataforma, streaming, né? Uhum. O cantor lá no Japão ele tem que lançar a música cantada por ele, né, com a melodia, né, instrumental, e a outra faixa é só o karaokê. É somente instrumental sem a voz dele. Para quê? Para incentivar as pessoas a cantarem. Que legal, não sabia. E lá inventaram um aparelho que chama que aumenta a tonalidade ou que abaixa. Que então, ajuda todo mundo cantar. Todo mundo cantar, porque tem gente que tem um tom muito mais agudo e pode abaixar o tom e cantar. Que legal. E aí o japonês consegue se extravasar, porque é muito tímido, né? Foi aí que eu consegui... Minha época de karaokê, eu entregar a idade aqui, era aqueles cartuchos, né? Você lembra disso? Cartucho, o videokê, eu tenho videokê, até hoje tem. Loucura, mas hoje ele já é digital, né? Tem vários clientes meus pedindo isso, cara. Depois que a gente faz a sonorização ali da área gourmet, tudo pedindo para colocar um karaokê e tal. Tá em alta, né? O pessoal voltou agora com essa... Exato, porque é uma experiência. É gostoso. E quando eu entrei aqui, eu vi, que experiência que é, né? A tecnologia, você voltar ao passado e você poder, né, curtir momentos, experiências com a família, dentro de casa, receber amigos, seja lá onde for. E é isso que é a experiência que vocês trazem, né? Que é isso que a gente faz. Sim. Que é o que nós viemos fazer aqui hoje. Legal. Né? É a nossa experiência de criar, projetar, e que eu já faço há muitos anos. Cara, você falou uma coisa que tá no seu release aqui, que quando eu li, eu achei muito legal, muito interessante da tua história. Você comentou um pouco agora, eu queria falar um pouco já sobre isso. Esse podcast, né, quem acompanha já sabe, não é só sobre arquitetura, não é só sobre a The Phoenix, mas é muito sobre empreendedorismo. Eu, vida inteira, sou empreendedor, nunca tive carteira assinada. Eu sei a luta que eu já tive outra empresa, já quebrei. E aí eu adoro assim, essas histórias reais de superação. Já teve programa aqui que a gente já chorou, né, Pedro? De empresário aqui falando que tava com a água... dono de bar, cara, de restaurante, com a conta de luz cortada, de água cortada. Na sexta-feira o cara tinha que abrir à noite. E o cara dando cheque sem fundo no Daerp para ligar a água. É uma loucura, cara. A gente me arrepia de falar. E vi a tua história, né? Eu não sabia, né? Quem vê você hoje, né, um cara bem sucedido,
não imagina, né? Assim como eu, muita gente vê e fala, nossa, esse cara... Eu já escutei, inclusive, de concorrente que já falou para amigo, assim, o cara é milionário, né? O pai do cara não sei o quê, não tem noção, né, de nada que eu passei, de tudo que eu já fiz, construí, tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa trajetória, né, de onde você saiu. Eu li um pouco da história aqui, eu fiquei surpreso, assim, cara. Se é real isso mesmo, do que aconteceu com a sua família em Rio Preto, né? Você nasceu em Rio Preto. Fala um pouco sobre isso para nós. Bom, eu sou neto de imigrante japonês. Meus avós maternos vieram de Hiroshima antes da bomba. Então, meu avô, ele escolheu, eu ficava no Japão ou vinha embora. E já estava meio conturbada a situação no Japão, lá não tinha oportunidade, mas ainda não estava em guerra. Então, eles partiram com o primeiro navio, o Kasato Maru, aqui para o Brasil, para ficar somente uns anos, trabalhar e voltar. Porque no Japão era um país que não tinha oportunidade. Aí, meus avós paternos vieram também, muito pobres, e acabaram se conhecendo, né? Eles trabalharam na lavoura de café, aqui na região. Meu pai nasceu em Ituverava, minha mãe nasceu em Ururaí, do lado de Catanduva. Eu sou sansei, tenho sangue 100% japonês. E meus pais vieram muito pobres, nasceram numa família muito pobre e a vida toda foi com muita dificuldade. Então, meus pais, 40 anos, ele saiu da casa do meu avô, sem estudo, sem dinheiro. O japonês é orgulhoso e meu avô até morreu com 3 fazendas, até conseguiu prosperar. Mas no Japão a herança fica com o irmão mais velho, o homem. E meu pai era o segundo de 12 irmãos. E aí meu tio, em vez de ajudar os irmãos, o que ele fez? Ele pegou tudo para ele. Ele não ajudou ninguém. Então meu pai, com 40 anos, saiu sem estudo, sem dinheiro. Não quis direito a nada, ele não lutou por nada. Porque no Japão é uma brincadeira assim, que a gente até fala, lá advogado passa fome. Não tem, praticamente. Porque o japonês é de honra e de palavra. Então, meu pai falou, não é meu, não é direito. Né? Meu pai não quis dar nada para mim, deixou com o irmão não quer ajudar, então tudo bem, vida que segue. E aí, só que ele foi começar a vida com 40 anos, muito pobre, conheceu minha mãe. Não é nem do zero, é menos alguma zero, coisa. Já muito velho, meu pai conheceu minha mãe, ela não ia casar, porque ela ia ser freira, uma japonesa católica. Bom, eles casaram e aí viveram muitos anos muito pobres. E quando eu tinha 9 anos, numa noite como essa, foi o dia que eu descobri o dom que Deus me deu. Você desenhou a casa. Exato. Numa noite como essa, minha mãe estava na sala chorando, uma casa de fundos, 3 cômodos. Ela chorava e falava assim, mês que vem nós vamos ser despejados da casa alugada. Aí eu falei, por quê? Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Com 9 anos? Com 9 anos. Meu pai tinha 3 empregos. Ele vendia sorvete na rua com carrinho. Ele tinha uma perua velha que ele fazia entrega para lojas americanas. E ele tinha um terceiro emprego de madrugada. Ele era porteiro de um clube. Aí eu falei, nossa, pai trabalha tanto e não tem dinheiro para pagar um aluguel. O que é aluguel, né? Aluguel é um negócio que você paga, não é seu. Eu falei, nossa, mas poxa vida. Aí eu tava chorando também. Aí aquela noite eu falei, eu já sei. Eu tive a primeira grande ideia da minha vida. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ajudar meus pais. Eu peguei um lápis, um papel e eu desenhei uma casa. Perspectiva. Você tem esse desenho? Tenho. Tem? Pô, aí eu levei na sala, eu mostrei para meus pais, meus irmãos estavam do lado assim. Falei, mãe, pai, agora a gente tem onde morar. Fiquem tranquilos que nós vamos morar nessa casa que eu desenhei. Aí meu pai saiu chorando, minha mãe desabou. E eu tava ali alegre, né? Até não entendia, hoje eu me emociono sempre quando eu falo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas foi um momento que, em vez de eu desistir, de eu entrar em depressão, de eu chorar junto, veio uma ideia. E de lá até hoje, até eu morrer, o que eu mais amo fazer é criar à mão, né, com muita paixão, o dom que Deus me deu. Então, de uma grande dificuldade da minha vida, veio a grande oportunidade. Deu, em vez de chorar, reclamar, culpar meus pais, de tomar atitude e trazer solução. Todos os dias que eu mais fazia era desenhar casa, desenhar prédio. E eu sonhava com isso. A gente foi despejado.
dessa casa. Foi um dia muito difícil. É os mais difíceis da minha vida. Você lembrar da cena de você não ter onde morar, é muito difícil isso. Aí a gente ia para baixo da ponte, que meus pais não tinham condições nenhuma. Aí um senhor que era irmão da amiga da minha mãe ficou sabendo. Ele ficou com dó da gente. Aí ele era presidente do clube Nipo de Rio Preto. Aqui em Ribeirão tem o clube Nipo. Sim. E lá era um salão e tinha uns caseiros no fundo que moravam embaixo do palco, num cubículo. Ele mandou esse caseiro embora. Aí ele convidou minha mãe, meu pai, eu, meu irmão, minha irmã, para morar no fundo do clube, para cuidar do clube. E a gente, em troca de meio salário mínimo. Só que a gente teria que cuidar do clube 365 dias por semana, por ano. Né? Imagina ser cadeiro num clube, você tem que estar à disposição. Não tinha férias. E minha mãe aceitou. Aquele dia foi um choque para mim, porque eu jogava beisebol, tênis de mesa. A gente praticava atletismo lá no clube. Era o único clube que a gente tinha condições de ir, que minha mãe sempre incentivou. E quando meus amigos souberam que a gente foi morar no fundo do clube que eu jogava tênis de mesa, né, no outro dia ninguém mais olhava na nossa cara. Meus parentes, eles atravessavam a rua de vergonha. Porque lá eu virei limpador de salão, a gente limpava banheiro, eu fui garçom, minha mãe vendia pastel no clube e eu ajudava ela a limpar, a lavar. Aí uma noite, nós moramos uns 8, 10 anos lá. Foram os momentos mais difíceis da nossa vida. Bastante tempo. Não por sermos pobres, ou porque pelo menos a gente tinha um lar para morar, tinha um lugar para morar. Mas a humilhação das pessoas, o preconceito, olhavam pra gente como se eu fosse um leproso. Olhava pra gente como se a gente tivesse... Um dia uma mãe de um amigo meu falou, não chega perto, porque eles têm caspa. Cheguei em casa, lá no fundo do clube, falei, mãe, o que é caspa? Ela falou, um piolinho. Caspa não, piolho, desculpa. A mulher falou que não era pra chegar perto, o filho de 9, que ia pegar piolho. Falei, mãe, eu tenho piolho? Ele falou, não. Falei, então por que a mulher falou que não era pra chegar perto, porque eu ia pegar piolho? Você não tem piolho. Falei, porque ela deixa pra lá. E aquilo me doía muito, sabe? Ter que ouvir coisas tão difíceis de preconceito. Então ninguém da minha idade, quase ninguém queria ficar próximo da gente. Por isso que eu trato tão bem as pessoas. Eu trato todos, do segurança, da copeira, da faxineira, dos garçons. Os meus amigos vários reclamam, eu sou mal atendido num restaurante. Aí eu falo, sabe por que você é mal atendido? Porque você é um chato, você é insuportável. Porque ele não enxerga o cara que tá servindo. Você maltrata as pessoas. Sabe por que eu sou bem atendido? Porque eu trato todo mundo bem. Eu nunca fui maltratado. Percebi isso a hora que vocês chegaram aqui. Eu tinha lido já, né, sobre isso um pouco. Sobre seu perfil em relação a isso. E eu vi isso a hora que vocês chegaram aqui na loja. A gente não se conhecia, né? E vocês foram super gentis com todos, assim. Então, exato. E muitos confundem. Ele vai ser político. Eu não sou político. Eu sou o Fabiano Hayazaki. Sou um ser humano que trato tudo e todos iguais. Porque eu fui tratado com muita indiferença. Então, uma criança crescer com tanto preconceito, com tanta humilhação, com tanto olho torto, é muita ferida que fica. Mas o que meus pais me ensinaram é que a vida é feita de desafios e dificuldades. E é nas dificuldades que a gente cresce. E aí, ao longo do tempo, né, e até uma noite que eu ia te falar, lá no clube eu aprendi a ter caráter com minha mãe. Porque numa madrugada estava eu e minha mãe limpando o clube, depois de uma festa. E a gente tinha que limpar, acabava a festa, a gente tinha que limpar o salão, jogar comida, jogar tudo no lixo, guardar as mesas, as cadeiras, varrer, limpar, lavar e deixar o salão limpo para outro dia. Então, nessa madrugada, um dia eu vi resto de comida, né? Aí eu vi um prato, vários, com pastel. Tinha um prato cheio de pastel frito. Eu tava com fome. E eu corri para pegar um.
Eu mordi. Aí eu comi, tava já engolindo, minha mãe deu um berro, chegou perto de mim, me deu uma surra. E ela falou, joga fora isso. Eu falei, por quê? Porque não é seu. Eu falei, mas vai jogar no lixo. Eu falei, mas alguém te deu? Não. Ah, mas... Porque toda festa, quando acabava, às vezes o dono dava um prato que sobrava. Então minha mãe deixava de comer o prato que a pessoa dava. Agora, o prato que ninguém dava, ela ensinou aquele dia que o que não é meu, eu não devo pegar. Eu tive que jogar fora, né, o que eu estava engolindo. E ali ela me ensinou a ter caráter. Com um prato, né, com um pastel. Porque em casa, minha mãe nunca deixou passar fome, porque é japonesa. Mas a maioria dos dias era arroz, feijão e uma mistura. E olha lá, eu não sei na minha vida, até meus 15 anos, nunca teve Natal na minha casa. Na minha casa não tinha mesa para jantar. O sofá era uma tábua que meu pai encontrou na rua e ele fez o sofá com as mãos dele. A almofada, meu pai achou um colchão, minha mãe era costureira, então ela costurava. Então o nosso sofá era um resto de colchão com tecido que sobrava das costuras dela. A televisão de casa, a geladeira, era tudo que meu pai e minha mãe ganhavam usado de alguém, de poucas boas pessoas que ajudavam. Roupa minha do meu irmão, algumas poucas boas pessoas do clube, quando vinham com uma sacola de supermercado para entregar, era a maior felicidade minha do meu irmão era quando a gente via uma sacola de roupa. A gente até brigava, né? Quem ia pegar a melhor roupa. Meus shorts eram 10 vezes maior que eu. Minhas camisetas. A gente não podia comprar nada. Mas uma coisa que meu pai e minha mãe ensinou é ser alguém na vida, ser feliz. E a gente sempre foi feliz, mesmo muito pobres. Mas o que eu mais queria era sair daquele clube. Eu acordava e dormia com um pesadelo, porque eu não consegui dar a casa para meus pais com 9 anos. E esse pesadelo foi dos 9 até os 16 anos, 17 que a gente morou no clube. Os amigos do beisebol, meu irmão era o melhor do time, do beisebol. E o pobre, o melhor do time. Eu sempre me destacava, mas no campeonato eu era pior, porque o meu psicológico era abalado. No tênis de mesa, meu irmão era o campeão. E eu perdia para ele também. Mas a gente era os melhores do clube. A gente se destacava em tudo que a gente fazia, porque a gente se esforçava muito. E aí eles ficavam loucos, meus amigos. Nossa, como que esses dois pobres, que tem uma luva ganhada de beisebol, ou que tem uma raquete, a pior que existe, e ganha da gente, que nós somos ricos. O esforço, né, a dedicação supera o talento, né? Exato. De vocês, né? Aí, eu cresci ouvindo, dentro e fora de casa. Não sei se você vai te perguntar isso para mim, mas o que te fez você chegar onde chegou? Hoje eu sou arquiteto de grandes personalidades, mais de 80 jogadores famosos no mundo inteiro, incorporadoras. Poxa, né? A Eviva, Daniel me escolheu como arquiteto número 1 dele para projetar o maior e mais importante ambiente na Casa Cor Ribeirão. E quando ele falou isso, eu falei, cara, hoje, para quem era jovem, adolescente, ninguém queria nem chegar perto. Hoje ser disputado e querido, ser querido, estar no primeiro ranking do desejo das pessoas, das empresas, dos clientes, ser desejado. As pessoas querem estar ao meu lado. Para quem olha, como você falou, começou a falar, quem me vê hoje não imagina o que eu passei. E eu não tenho vergonha de nada do que eu passei. E o que fez eu chegar aqui foram os nãos que eu levei. Foram as porradas da vida que me deram. Ah, seu pai e sua mãe te apoiaram? Muito. Minha mãe, meu irmão e meus amigos, todo dia eu ouvia a seguinte frase da minha mãe e do meu irmão.
você não vai ser ninguém na vida. Você não serve para nada. Você não é nem melhor que seu irmão. No tênis de mesa ele ganha de você. No beisebol ele é melhor que você. Ei, meu irmão, até no estudo eu sou melhor que você. E ele era mesmo. No atletismo ele ganhava para ir para a seleção. Ele ia para São Paulo. Eu nunca consegui ir. Nunca. Porque eu já entrava fracassado. Porque eu tinha esse monte de apoio. Dentro e fora. Eu sofria bullying, que se fala hoje. Meus amigos, meus colegas do time falavam, você é um bosta, você é ruim, você nunca vai ser um bom jogador, você nunca vai ganhar nada. E eu não ganhava. Como que você foi construindo isso? Eu fui aceitando. Dentro de você, como que você foi? Eu fui aceitando, eu aceitava isso, só que tinha uma coisa aqui dentro, e eu tinha um amigo virtual, que depois, anos mais tarde, eu fui descobrir quem é ele. Ninguém queria conversar comigo. Os amigos da minha idade, todos já olhavam feio e torto para mim, porque eu não tinha nada para oferecer para eles. Como eu era o pobre que morava no clube e não tinha nada para oferecer, então ninguém queria estar ao meu lado. Tá? Meu irmão, pelo menos, ele era o melhor do time, ele era o melhor do tênis de mesa. Então, um pouco eles tinham que aceitar porque ele era o melhor. Né? E aí, eu fui... eu falei, eu não vou desistir. Mas eu sei, eu perguntava à minha mãe por que a gente mora aqui ainda, por que a gente tem que aguentar isso, por que a gente não consegue comprar uma casa. E minha mãe falava só assim, ó, reza com fé que Deus vai dar casa, reza com fé que Deus vai dar comida, reza com fé que Deus vai dar um bom emprego. Nós nascemos pobre e vamos morrer pobre a vida toda. Era isso que eu sabia ouvir. Eu virei católico por causa da minha mãe. Um dia eu cheguei para ela e falei... Mãe, Deus não gosta de nós. Aí ela me deu uma bronca. Ela falou, por quê? Porque a senhora fala para rezar com tanta fé que ele vai dar uma casa. Nunca deu. Rezar com tanta fé, ele vai dar isso, aquilo. E nada acontece. Então, eu me afastei um pouco da igreja, Sim. porque eu não acreditava em Deus, porque eu associava tudo ao material. E anos mais tarde eu fui entender que Deus não é material, é o ser. E eu fui criando uma resiliência tão grande. Porque o meu avô materno, o tataravô dele, foi samurai no Japão. Quando eu descobri isso, eu falei, agora eu sei porque eu aguento. Eu tenho sangue de samurai. E eu vou aguentar. Eu vou vencer. Eu vou provar para minha mãe, para o meu irmão e para todas essas pessoas que me humilharam, que me pisaram, que não queriam nem estar ao meu lado, né? Que me julgaram por até ter piolho e não ter, por ser um leproso e não ser, e por não ter nada de dinheiro para oferecer, um dia eu vou ser alguém. Eu vou ser alguém tão importante e tão querido que as pessoas vão querer estar ao meu lado pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Eu não quero ser rico. Eu sempre falei isso. Não quero ter dinheiro, não quero ser rico, não quero ter helicóptero, avião, não quero ter nada. Eu quero só ser alguém. E um dia que eu passar aqui no shopping de Rio Preto, que eu ia sozinho e a molecada estava toda lá com meu irmão, quando eles viam todos reunidos, eles combinavam de sair, eu ficava triste, sozinho, chorando. Eu saía sozinho, eu e o meu amigo virtual. O meu amigo era Deus. É o único que me escutava. E minha maior alegria que era, meu amigo aqui da terra era meu papel e meu lápis. Eu ficava o dia inteiro desenhando. Aliás, eu também fui julgado. Falavam dentro e fora de casa. Esses desenhos aí... Serve pra nada. Serve pra nada. Você não tem talento. Você não vai ser ninguém. Arquiteto, nunca você vai conseguir. Eles falavam assim... Isso aí não dá dinheiro. Você não vai ser ninguém. Porque com 12 anos eu comecei a trabalhar como arquiteto. Eu trabalhava dia e noite, madrugada, para ganhar 10, 20 reais por mês. Teve um arquiteto que trabalhei 7 anos, não pagou um salário para mim. Fiquei 2 anos sem receber um centavo. E eu fui julgado para ter um emprego. Eu ouvia todo dia, vai arrumar um emprego, vagabundo. Eu era chamado de vagabundo dentro da minha casa. Hoje eu me dou super bem com meus pais, com a minha mãe. Amo eles, meu irmão. Eu entendi. E agradeço. Quem mais me apoiou não foi quem me deu tapinha nas minhas costas. Sim. Como hoje em dia, as leis não pode gritar com o filho, tem que...
né, com funcionário, tem que bater tapinha nas costas, não pode, é lei que não pode falar um A, que é danos morais. Olha, me desculpa, meu amigo, se eu fosse processar por danos morais, eu estava trilionário, porque todo mundo me humilhou. Eu não tenho um processo contra ninguém. Não foram as palavras bonitas, os elogios que me fizeram chegar até aqui. Foram as dificuldades, foram os nãos, foram as críticas. É isso que me fez a pessoa mais forte que eu conheço do mundo, que sou eu. E os pilares que você sente que te levaram até isso foi Deus e essa resiliência que você criou, essa que nem você falou assim, eu dormia, acordava com isso na cabeça de provar para eles. O que você sente que pesou mais, ou foi igualmente? De acordar e falar assim, eu tô cansado, eu não quero levantar, mas eu vou levantar porque eu vou vencer, eu vou mostrar. Ou além disso, foi mais Deus. O que você acha que mais te levou a isso, assim, a vencer isso? Na infância e na adolescência, a gente é meio perdido, né? Uhum. Então, eu... Era meio que provar, sonhos, então, nessa época. Tinha que provar, mas eu não tinha ninguém para me apoiar, ninguém para conversar. Uhum. Mas no clube, o que eu aprendi, e meus únicos amigos lá do clube foram os senhores de 80, 100, 120 anos. Aqueles senhores sábios que não tinham preconceito comigo, tinham dó. Não sei se eles tinham dó de mim, porque eles viam eu meio de escanteio. Então eu ficava lá limpando e eles vinham conversar comigo. E o que eu mais fazia era ouvir. Então os meus amigos, quando eu tinha 8, 9, 10, até 16, 18 anos, sabe quem eram? Os senhores de 80, 100 anos. Aí meus amigos da minha idade me julgavam. Ah lá o velho, ó o idiota, babaca, que só fica conversando com os velhos. E aí eles que foram te dando uma base ali, que você foi começando a entender com certeza. O jogo. Eu ali. amadureci muito rápido. Eu só ouvia conselhos. Então eu cresci muito rápido, fiquei maduro muito cedo, por conviver com pessoas mais maduras. Então você é a média das pessoas que você mais convive. E essa convivência com pessoas mais maduras me fizeram amadurecer. Aí eu comecei, como eu falei do canto, eu comecei a cantar no karaokê dentro do clube com 17 anos. Meu irmão ganhava de todo mundo. No primeiro concurso eu ganhei dele, aí depois era uma disputa. E aí no karaokê eu consegui me manter e ganhar de todo mundo. Aí até que eu fui campeão no interior, paulista. E aí eu e minha esposa ganhamos o campeonato brasileiro. A gente acabou se conhecendo no karaokê. Legal. Era sério mesmo o negócio, né? Era profissional. Era mais profissional do que a arquitetura, porque a arquitetura veio depois. Eu ensaiava todo dia, fiz aula de canto, tenho mais de 500 troféus. Ninguém sabe desse dom que eu escondo, que eu tenho vergonha, mas com uma falta de modéstia, assim... Um dia nós vamos marcar um dia pra eu cantar, porque, cara, aqui eu vejo que você tem qualidade no som. Que legal. E eu canto qualquer música, eu canto sertanejo, MPB, Michael Bublé, o que eu quiser, até inglês, que eu não falo muito bem, mas eu consigo cantar pela técnica que eu aprendi. Que legal. Porque japonês é muito determinado, é muito esforçado, é muito competitivo, disciplinado e competitivo. E mesmo tendo sido competitivo e não tendo conquistado muitas coisas até minha infância, quando eu amadureci, foi quando eu já estava descrente de religião e de Deus. Quando eu fui casar, minha esposa, né, acabou acontecendo. A gente namorava já há 3 anos. E eu tinha 21 anos, segundo ano de faculdade, devendo 2 anos já, ganhando R$100 por mês. Faculdade R$400. E aí minha esposa acabou, né, a gente teve que marcar um casamento, porque ela acabou engravidando, 3 anos de namoro, o pai dela me amava, e aí a gente teve que contar essa história, foi mais um baque na minha vida. Eu falei, pronto, ganhando R$100 por mês, devendo 2 anos de faculdade, agora eu vou ter que casar, uma família, não tenho dinheiro, moro com os meus pais, tinha acabado de sair do clube japonês, meu pai foi para o Japão trabalhar, conseguiu comprar a casa deles, tão sonhada, que agora eu tive aonde reformar a casa da minha mãe, a gente ajudou ela. Legal. Né? Ela está novinha em folha, então eu consegui realizar esse sonho 2 vezes, depois que eu prosperei. E meu pai sofreu 10 anos no Japão para poder comprar essa casa. Aí nós mudamos, saímos do clube para morar na casa e logo depois a gente teve que casar. Aí eu falei, pronto, eu não tenho dinheiro, eu vou largar a faculdade, eu vou para o Japão, vou trabalhar lá, braçal. E eu fui falar para minha mãe que eu ia embora, para o meu sogro,
que eu vou casar com sua filha, ela fica aqui 2 anos, vou trabalhar, junto o dinheiro e volto. Vou fazer o inverso dos meus avós. E ele estava doente, ele deitado, ele falou, olha, você não vai. Você vai terminar a faculdade e depois você vai. Eu falei, você me desculpa, eu não tenho dinheiro. Eu vou ter que ir. Eu não tenho alternativa. Minha mãe vai me matar, né? Porque realmente meu emprego é ruim. Eu amo o que eu faço, já trabalhava há 16 anos como desenhista, mas eu não ganhava nada, ninguém me valorizava, nenhum arquiteto pagava bem. Por isso que hoje eu pago tão bem meus funcionários e valorizo. Ele não deixou eu ir para o Japão, já estava com a papelada pronta. Ele falou, vamos marcar o casamento, vai ser dia 30 de agosto, eu vou dar uma festa. Eu falei, o senhor não vai dar nada, porque nós não temos dinheiro. Na época ele tinha condições melhores, eu falei, vai sim, eu quero. Ele quis uma festa super simples, para 250 convidados, lá no sítio deles, e marcamos dia 30 de agosto. Ele, ao mesmo tempo, ele ficou muito feliz, né? Eu também, eu me aliviei, falei, pronto, fui aceito pela família, já gostava de mim. Então marcamos o casamento dia 30 de agosto, que é meu aniversário. Dia 29, dia 30, uma semana antes, eu fui visitar ele, estava com câncer de pulmão, e ele tinha dado uma decaída, ele não estava conseguindo andar. Aí nós fomos lá para falar para ele, vamos adiar o casamento, até o senhor voltar a andar, vai ser semana que vem, né? E quando o senhor voltar a andar, a gente casa. Ele falou, não, tá tudo pronto, eu vou nem que for de cadeira de roda. Aí eu falei, tá bom. Então, na sexta eu peguei um ônibus, não tinha dinheiro para andar de carro, fui para Urânia, pro casamento, dia 29. Na hora que eu cheguei na rodoviária, a minha cunhada esperou, eu fechei a porta do carro, ela travou. Aí ela, em prantos, ela deu a notícia, falou, olha, ele acabou de falecer. Aí essa hora, se tivesse uma arma, eu teria me matado. Eu falei, pronto, matei meu sogro. Aí veio um filme na mente. Falei, Aí eu falei, Deus, realmente, minha mãe tinha certeza, meu irmão também, eu sou a ovelha negra da família, eu não deveria ter nascido e quem tinha que morrer era eu. Na minha casa dava tudo errado, eu vou pra outra casa Pelo agora. amor de também. Deus, é só uma desgraça. Com 21 anos de idade, é só notícia ruim, é só humilhação, é só desgraça nessa minha vida. Eu quero ir embora. Eu pedi, pelo amor de Deus, me leva embora, junto com ele, porque eu não aguento mais. É muito sofrimento. É muito sofrimento para uma pessoa. Aí essa hora, lembra minha mãe falando, filho, reza com fé. E eu não sabia o que era fé. Só que esse dia, eu pedi. Como eu tô hoje, chorando, falei, Deus, pelo amor de Deus, por que você fez isso comigo? Justo hoje. Pô, dia 29. Amanhã é meu casamento. Dia 30, meu aniversário. Vai ser o enterro dele. Que vergonha. Que vergonha. Era só vergonha, minha família. Aí eu falei, Deus, eu te entrego pra você, porque eu não mereço viver mais. Eu não aguento mais viver. Juro por Deus, cara. Nessa hora, veio uma luz. Era o meu amigo lá. Ele falou assim, ó. Amigão, a vida é assim. Ele tá indo no dia mais especial. Ele tá partindo no dia... Ele tá entregando a filha dele pra você. No dia mais importante da sua vida, que é o seu casamento. E no dia que você nasceu. É um dia que você nunca mais vai esquecer. Naquela hora eu parei de chorar. Eu comecei a sorrir, juro por Deus, cara. Sabe o que eu entendi? Cara, ele foi realmente num dia especial. Não tinha que ser em outro dia. Eu entendi que, cara, quem controla tudo é ele. Eu não podia controlar. Aquele momento foi um dos dias mais... Olha, eu falo para alguns e falo, nossa, que exagero, um dos dias mais felizes da minha vida. Esse momento. Eu não consegui mais chorar. Eu só sorria.
eu cheguei lá no sítio, eu não conseguia chorar. Eu tava alegre. Eu tava feliz. Tava vivendo a paz que excede o entendimento. Eu tava feliz porque eu entendi que a vida é assim. Todos nós aqui vamos embora um dia. Ninguém vai ficar. E cada um tem um dia. E ninguém sabe qual é. E o dele era esse. Então, ficou e vai ficar marcado, porque ele tinha que deixar um legado. E eu tinha que contar essa história aqui pra você. Para motivar as pessoas a não desistir. Porque quando eu conto a minha vida, cara, o que eu motivo de gente, e eu motivo a mim mesmo. Sim. Porque às vezes quando eu tô triste, tô desanimado, né? A gente vê essas notícias de políticos, sabe, de tantas pessoas passando dificuldade, de tantas pessoas brigando em família por causa de dinheiro, de irmãos que não falam com o irmão, de filho que não fala com o pai, de pai que não fala com o filho, de pai que não respeita a mãe, que não respeita a mãe, que não respeita o pai, e amigo que trai amigo. Cara, olha o que eu estou vivendo. Eu não posso reclamar da vida. Eu sou um abençoado. Cara, daquele dia em diante, minha vida mudou. Sabe o que mudou aqui dentro? Aquele miserável, aquele idiota, aquele coitado, ele mudou. Ele virou um samurai. Daquele dia em diante, eu tenho uma força que vocês não têm noção. Esse foi o dia que eu conheci. Olha, eu não sou pastor, gente. Eu não quero levar para minha igreja. Não sou nem tão religioso. Mas que Deus existe, Ele existe. E quando você pede com fé, cara, Ele vai te ajudar. Só que Ele só ajuda quando você está lá no fundo do poço. E quando você tem humildade de pedir. E eu pedi. Eu precisei ir para o fundo do poço. Não sei se você sabe que tem uma passagem na Bíblia que forte, assim, que Deus fala que é melhor você estar num velório do que numa festa. Você sabe desse versículo, né? Porque no velório, cara, no dia da morte, né, de alguém, todo mundo reflete sobre a vida, né? Você sai dali refletindo, você sai dali pensando, tudo que você está falando. Pô, eu preciso ficar mais com minha filha, mais com meus pais, preciso ligar pro fulano, ciclano, falar que eu amo mais, eu preciso... Numa festa, tá tudo bem, Deus não tá falando que não é para você festejar, né? Sim. É isso. Mas numa festa é festa, né? Então tudo bem, ninguém reflete sobre nada, só curte, né? Então, assim, existe uma outra máxima também que eu escuto muito de quem é muito bem sucedido, de quem muitas vezes ricos mesmo, até financeiramente. Tem um psicólogo que fala isso, não lembro agora o nome dele, que ele fala que os pacientes dele, a maioria, né, que são muito bem sucedidos, nunca pensaram que seriam tão ricos e eles nunca buscaram tanta riqueza. Eles são tão ricos porque eles não querem voltar de onde eles vieram. Não sei se você se bate com o que você sente. Com certeza. Então, assim, o cara ele não busca aquela riqueza. Ele tá de boa. É o que você falou, não quero ter isso, não quero aquilo, mas eu não quero voltar de onde eu vim. Exato. Isso eu tenho certeza. Então, nessa busca de não voltar, você prospera. Com certeza. Né? Você levanta e fala, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito. É o que você falou. Pô, tá puxado. A gente tem muita pressão, né, cara? Cara, você vê do jeito que foi o nosso dia aqui, vocês também, o maior pauleiro aí com a Casa Cor. E a gente aqui, orçamento, cliente, podcast, não sei o quê, eu sempre falo isso. E teve uma hora que eu tava na sala, ele perguntou pros meninos, até fechei as cortinas, tudo. Falei, cara, meu Deus do céu. E dá uma pressão, né? Dá um negócio assim, tipo, empresário. E aí tem hora que você fala assim, meu Deus, por que eu tô fazendo tudo isso, né? Que coisa, não precisa, né? E tal. E a gente às vezes pensa em desistir, né, cara? Mas você fica falando, precisa disso, né? E aí a gente pensa assim, mas eu tenho tanta coisa, eu tô numa condição, pô, a loja, né, que a gente tem, ó, onde nós estamos, enfim. O quanto a gente já orou por tudo isso que nós temos hoje, né? Exato. Quantas vezes a gente já pediu? Quantas vezes você pediu naquelas situações todas que você passou, que você falava, eu queria ser esse cara, eu queria estar no lugar desse cara, e hoje você tá. E muitas vezes a gente reclama da situação que a gente está. É muita pressão, é muita cobrança, é muito... Né? Tudo tem problema. Né? Ser pobre é difícil, ser rico é difícil. Ter muitos bens é difícil, né? Ter muita herança é difícil. Exato. Esses dias o Alfredo do G4 falou isso também. Ele fala, cara, ter dinheiro dá trampo. Né? É muita coisa para gerir ali, né? Muita coisa para organizar. Gente de confiança, você não sabe se você confia em um, não confia no outro. Exato.
Mas e aí, quando foi essa virada de chave, cara, profissional aí, pra gente já caminhar e daqui a pouquinho falar um pouquinho de Casa Cor? Eu sei que não foi uma virada de chave, eu escutei isso de um outro arquiteto amigo nosso outro dia, eu achei fantástico. Eu falei, cara, teve uma virada? Ele falou, não, cara, teve muito trabalho todos os dias durante muitos anos. Não teve uma virada, não teve uma varinha, tirando esse dia, né, que foi um dia muito especial para você, que foi um divisor de águas. Mas quando que o Fabiano, cara, deu essa alavancada, assim, que você falou, cara, agora eu encontrei, o negócio vai... Eu vou crescer, não vou parar mais. Quando foi, assim? Primeira grande virada foi aos 9 anos, né? Como eu já falei. A segunda foi essa no dia da morte do meu sogro. 20 quantos anos? Com 21 anos, 21. Com 9 aos 21. E depois a virada profissional, né? Foi já logo no meu início, que depois que ele faleceu, eu parei de reclamar. Logo depois eu fui fazer um curso do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, o segundo livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia. Conheço. Lá eu aprendi a ser eficaz, um líder que começou a influenciar as pessoas. E aquela minha conexão com os senhores mais velhos fez uma grande diferença, porque me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu sempre já andava com pessoas mais experientes, pessoas mais bem-sucedidas. E as pessoas gostavam de mim pelo ser o Fabiano como ele é, e não pelo que ele tinha. Então, cara, quando eu abri meu escritório, foi muito fácil. Em 22 anos de carreira, desde o meu início, meu primeiro cliente, até hoje, 2.700 clientes, todos foram 100%, me desejaram, me quiseram, me procuraram, me contrataram. Eu não tenho departamento comercial. Eu nunca precisei buscar sequer um cliente. Todos que caíram vieram para fechar. Então, para você ver a mentalidade já como muda é aqui dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu precisei passar por tudo isso e eu já estava preparado psicologicamente, mentalmente, né, para poder fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é criar, projetar com arte, com emoção, com paixão. E o maior segredo meu, sabe qual é? Que é o que todo mundo está procurando e não acha, que é o que o dinheiro não compra. Eu tinha uma coisa que muitos vão descobrir muitos anos depois, ou no fim da vida, ou nunca vão descobrir. É uma palavra só, cara, que é o tema, inclusive, da Casa Cor. Amor, cara. É o que salva o mundo. Amar o próximo. Amar qualquer pessoa. Amar o que você faz. Fazer com amor é o quê? É se doar. Sem troca de nada. Não em troca de dinheiro. É em troca de um reconhecimento, né? De uma palavra positiva. Porque a vida inteira eu ouvi não. Eu só queria ouvir um sim. Eu só queria ouvir um elogio. Eu queria ouvir que você é aceito. Eu queria ouvir que você é meu amigo. E eu nunca ouvi isso até meus 21 anos. Daquele dia, então, o que eu mais ouvi é isso, né? Eu chego numa reunião, o cliente chega, ele já vem, eu não preciso falar nada, é só fechar, é só assinar. Eu não preciso me vender. Ele já sabe de tudo minha vida, assim como você falou que já leu minha vida. Sim, minha vida é isso. Por que ela é essa verdade? Porque eu sempre falei a verdade. Não vou culpar meu irmão, amo ele, mas o perfil dele, ele sempre escondeu que éramos pobres. E muitas pessoas acharam que ele era rico. Ele não era maldoso, mas ele omitia que era pobre. Na primeira entrevista que eu dei, quando eu fiquei muito famoso, foi um projeto do Dama 4 lá em Rio Preto, fiquei conhecido na cidade, na região. Eu dei uma entrevista contando essa história. E aí um dia, tadinho, ele me ligou para perguntar por que eu fui falar, e agora que meus amigos vão dizer. Ele falou, se você escolheu não falar a verdade, não a verdade, né? O que nós passamos de dificuldade, agora você vai ver quem são os seus amigos. E como eu sempre falei a verdade, meus amigos acabaram falando, cara, que coragem de você contar de onde você veio. Que a maioria tem vergonha, né? Tem vergonha do pai, de onde veio, da origem. Não tem vergonha de nada. E é isso que faz você, como cliente, como parceiro, me admirar o outro. É de onde ele veio. E uma coisa que faz as pessoas valorizarem é ter gratidão, ser grato. Eu sou grato ao primeiro cliente, a primeira oportunidade, nunca esqueço.
Você sabia que a minha primeira grande virada com arquiteto famoso de jogadores foi aqui em Ribeirão? Sim. Com o Marcelo Bordon. Bordon, eu ia te falar isso. O Bordon foi o primeiro jogador. Que legal. Mas se eu contar a história, é outro podcast. Como ele me conheceu. Porque todos chegam em mim e falam, como você conheceu? Como você entrou no meio dos jogadores? Aí eu respondo, não sei. Pergunta pra eles. Como eles entraram no time Hayazaki? Eles que vieram atrás de mim, não fui eu que fui atrás deles. E eu começo a contar cada história. Eu sempre estive no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas eu agi para que isso aconteça. E agir é o quê? É o pensar, é o verbalizar e ter ação. Estar positiva. Preparado para o que vai acontecer. Você acha que eu fiquei esperando ele vir atrás de mim? Tudo é consequência dos seus atos, da sua atitude, do seu ser. Então, você vai indicar alguém... Cara, para indicar uma pessoa, a gente tem que repensar 1000 vezes, Sim. que é o nosso nome que está em jogo. Então, vem muitos valores, muito mais valor, né, do que o que a pessoa conquistou em termos materiais. Então, você pode ver os depoimentos que as pessoas têm por mim, clientes, parceiros. Nesses tempos, o Pedro da Artefato, o dono de umas maiores marcas, vai estar conosco na Casa Cor, Ribeirão. Legal. Ele postou, olha a coragem, o dono de uma empresa onde 95% representa as vendas através de arquiteto, é o primeiro post na vida dele que ele posta falando de mim. Fabiano Hayazaki é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, porque ele é grato, ele é feliz, ele é a pessoa mais alegre que eu conheço, a mais grata a Deus, a que mais defende os parceiros, clientes, é feliz com a vida, não reclama de nada, não fala mal de ninguém. Ele escreveu isso no post. Aí no outro dia, a gente estava em Milão, ele falou, você não vai repostar? Eu falei, cara, eu não tinha visto. Aí eu vi e falou, eu falei, cara, você é louco, apaga esse post. Aí ele falou, por quê? Nenhum arquiteto mais vai comprar de você. Você é muito corajoso. Porque é porque, sim, já vieram sim. Tem que ser imparcial um pouco. Tem que ser imparcial. Ele falou, não tem problema, eu não tô nem aí. Eu postei porque é verdade. Já vieram uns 10 reclamar. Mas eu calei a boca dos 10. Falei, meu Deus, apaga isso, você é doido. Eu falei, não vou apagar. Você é meu amigo, você é tudo aquilo que eu escrevi. E essas 10 pessoas que já vieram reclamar com inveja, ciúmes, inveja, eu já dei a resposta. Uma lá falou, porque ele é número 1 de vendas de vocês, por isso você puxou o saco dele. Ele já deu uma na pessoa e falou, não. Ele é tudo isso que está escrito. Ele é um ser humano. Ele podia ser o último lugar de vendas. Se você for, eu quero um post como esse, seja como ele. Pelo menos, se for metade dele. Sabe o que aconteceu? Ele falou para mim. Essas pessoas começaram a ser mais simpáticas e começaram a se espelhar em mim. Ser como eu, ser mais verdadeiro, ser mais simpático, ser menos chato. Olha, é difícil essas pessoas, né? Que, desculpa, eu não vou falar só de arquitetos. Toda profissão tem. As pessoas não são nada. Com muito ego, né? Onde tem muito ego muito elevado. Cara, o meu é zero ego. Né? O Daniel, quando me chamou, falou, é o seu ambiente. Não, Daniel, é nosso projeto. Não é do Fabiano Hayazaki. Eu já falei isso em outros Fabiano programas. Hayazaki não é nada. Eu sou uma formiguinha perto da Eviva, perto de vocês. Eu só vou contribuir. O projeto é nosso, Sim. Não é meu. Eu não sou nada. Nós somos todos iguais. Nós somos juntos e eu quero que todos nós vamos vencer, prosperar e fazer muito trabalho junto. Ganhar dinheiro é bom. Fazer negócio com gente excelente e do bem é melhor ainda. Agora, ganhar dinheiro com pessoas chatas, com ego elevado, insuportáveis, que todo o louro é só para ela e quando dá errado a culpa é sua, cara, é melhor não ter. É melhor não fazer parte. Eu já falei isso em outros programas. Quando a gente pega aqui alguns profissionais que são muito assim, estrela, com ego, né, muito alto, muito elevado, assim, é difícil porque até a nossa equipe desanima, cara. Eu peço para fazer as coisas que ela fala, cara, e assim, e dá errado, e dá muita coisa errada. Tudo dá errado, tudo desanima. Dá errado, cara. Os caras, a planta murcha, a luz apaga, os técnicos, a energia acaba. Os meninos desanimam, cara. Sim. Ó, a gente foi num cliente ontem em Barretos. Cara, que gracinha. Eu fui lá entregar, ver o final. Os clientes, gente boa. Cara, eles fazem bolo. Eles fizeram um bolo para os meninos, para nós. Sim. Aí eu zoei. Falei, mas é por isso que vocês não saem daqui. O negócio, a obra já tinha que ter acabado. Eu falei, pra onde eles vão hoje? Barretos. Mais 3 dias, mais 3 dias. Eu falei, mas lógico que eles não vão sair daqui. Cafezinho, bolo. Cara, um bolo, um café.
Isso faz uma diferença. Total. Os meninos rindo, cara, e trabalhando. Outro dia eles saíram de lá 10 horas da noite. Então você pega os caras muito mala, pergunta se eles querem ficar. Não querem chegar perto. Cara, eles não querem trabalhar. Já exato. teve situações assim de cliente que eles falam, cara, eu não quero ir. O cara paga o triplo, o cara não chega, quer ir. O cara chega a travar, cara. Ele fala, eu não tô conseguindo mais raciocinar. Ele fica em cima de mim, ele fica falando. E os caras trabalham com programação, sabe? Então, assim, é verdade, cara. Isso que você tá falando é verdade, real mesmo. Eu tô com outro parceiro aqui também, gente boa pra caramba. Vai gravar daqui a pouco com a gente aqui, ó. O Gui. É outro cara fantástico também, que eu admiro muito. Gente boa. Então, o sucesso do Fabiano Hayazaki é o amor, excesso de amor, excesso de respeito, excesso de gratidão. Gratidão eterna. Sempre vou agradecer. Fidelidade. Vocês não me escolheram, então eu vou ser fiel. Eu sou um cara que levo... Você me escolheu para o teu negócio, para eu fazer o seu negócio, o seu projeto, e eu vou fazer de tudo para você prosperar, e eu vou devolver isso para você com a minha amizade, meu relacionamento, e aí vira o quê? Um ecossistema. Ó, vou dar um depoimento, vou dar um depoimento agora meu, real, com você, com um ambiente... Já aproveita, já vai, Daniel, vem pra cá. Não, já vou dar um depoimento real aqui sobre a Casa Cor. Chega aí, senta aí, irmão. Cara, a gente tá na parceria, vamos fazer um ambiente, tudo, eu não te conhecia, mas é isso. Cara, hoje é Instagram e é o nome, e a gente, admira, e nossa, o Fabiano, né, e tal. E beleza. Vamos lá, vamos fazer. Eu falei, a gente não quer atrapalhar o ambiente, o que puder ser feito, vamos fazer. Cara, você chegou aqui, né, eu não te conheço, né, vamos lá, né, a gente assim, né, vamos ver se ele aprova, né, e tal, vamos lá, né. Cara, você chegou, o lift é esse... Pegou o projeto na hora, vamos fazer. O negócio tá aos 45, né? Sim. Daniel, dá tempo? A TV não dá. Vamos pôr a tela embutida. Então, assim, real, o que você tá falando é real. Nós estamos passando por isso no ambiente. Sim. E, cara, dá um trampo, eu sei que dá. De última hora, às vezes, alguma coisa assim. Correria. É melhor deixar quieto, mais fácil, né? Sim. E não, cara, da hora que você chegou, você... Não, vamos fazer acontecer, dá tempo. Então, assim, é real. Né? Tô aqui testemunhando, né, que a gente tá nesse momento. Eu brinco, eu sou um solucionador de problemas. Legal, não cara, sou melhor legal, que ninguém. Muito legal. Vocês investiram, tá aqui o Daniel, quero agradecer por me escolher, por investir, por acreditar. Agradece de você ter aceitado, Fabiano. Com certeza. É uma honra. Eu falei para você que mostra Casa Cor, eu não queria nunca mais fazer, porque é essa loucura, é essa correria. Não vou falar palavra negativa, porque eu amo o desafio, depois de tudo passar na vida. Cara, tudo dá certo. Tudo dá certo. A única coisa que a gente não tem solução, né, é para morte e doença grave. Mas, no final, vou te dar um presente que vai até isso cura. Só que o resto, tudo é fácil. Então, eu aprendi na vida, depois de passar por tudo isso, que a maioria das pessoas, o primeiro problema que aparece, já desiste, já reclama de você, já fala mal da sua empresa, já fala mal da sua. Eu não, cara. Tudo tem solução. Fizemos um projeto. Não tinha viga e pilar. Apareceu viga e pilar. Apareceu tubulação de esgoto. Apareceu tubulação de esgoto. Faz parte. Vamos mudar. Solução. Teve um dia que eu falei, vamos desistir, né? Quase eu falei, não, dá vontade. Eu falei, mas não vamos desistir. Tem solução. E é isso. Vir aqui, igual você está falando, elogiando, obrigado. Cara, tu tá investindo. Vamos com tudo. Legal. Se é para ir meia boca, não vá. Ou vá com tudo ou não vai. É isso que eu aprendi. Eu falei que eu tô em 14 ambientes, né? Quando eu entro... Quem não ia entrar, tá em 14 ambientes. Eu entrei, vamos fazer tudo. É incrível. Vamos com tudo. Tá em 14 ambientes. Vamos falar um pouco do ambiente, cara. Mente e coração, né? O tema do ambiente, da Eviva. Fala um pouquinho pra gente, Daniel. A gente vai fazer um living gourmet e adega da Eviva. E a primeira pessoa que veio, a gente queria um grande nome, porque a gente queria consagrar a marca em Ribeirão Preto. E a Eviva, ela tem uma coisa muito especial, que para você fazer Casa Cor com a Eviva, você precisa conhecer o produto. A Eviva não faz Casa Cor com quem não consome Eviva. E eu sou admirador do Fabiano já há muito tempo, porque para quem não sabe, antes de ser empresário, eu era arquiteto e a gente admira o trabalho do Fabiano, sempre trabalhei com arquitetura, sempre admirei o trabalho dele, pausei a arquitetura para ser o proprietário da franquia da Eviva de Ribeirão Preto e me espelho, olho, vejo, admiro o trabalho, grande pessoa, grande nome, uma história linda, vamos falar assim, uma história de vida... não tinha nem ideia. Uma história de vida linda, vamos falar assim, a gente já conhecia um pouco, porque eu acompanho o trabalho do Fabiano faz muito tempo.
E aí foi o primeiro grande nome que veio. Eu virei e falei assim, eu quero fazer Casa Cor se for com o Fabiano Hayazaki. Como que a gente vai chegar no Fabiano Hayazaki? Vamos contratar uma pessoa para chegar até ele, mas falamos com a indústria primeiro, pedimos o aval deles, porque a indústria precisa aprovar, e chegamos a essa pessoa e ficamos muito felizes quando o Fabiano pegou e veio até nós. E aceitou o convite. É uma honra, Fabiano. Obrigado por embarcar nessa jornada conosco. E eu que agradeço. Lisonjeado, feliz. Não tinha como não negar, né? E essa responsabilidade é muito grande. Então, mais uma vez, né, agradecer a sua escolha, né, esse desafio que a gente gosta de encarar. E o que eu vi na Eviva, né, que já é parceiro em outras cidades da marca, já é fã, já conhece, né, uma marca consagrada. E o grande diferencial do Daniel foi o lado humano, né? O cara realmente que sempre, desde o primeiro contato, o respeito, o carinho, sabe? E eu falei, Casa Cor. Ele falou, nós vamos cuidar de tudo, né? Nós vamos investir. E realmente aconteceu. Mesma coisa com a gente. Ele fez a mesma coisa com a gente. Ele veio aqui e falou... Ele trouxe a paz. Sim. Realmente é um grande empresário de sucesso. Eu tenho certeza que já é o ambiente já mais comentado, mais esperado da Casa Cor. É o mais importante. Ele viu todos os projetos, não viu? Segundo ele vai dizer. Mas um dos mais bonitos. Porque a gente projeta com alma, com amor, com paixão. E a gente cria, a gente não copia. Então, para vir uma amostra dessa... para ser mais um e fazer mais do mesmo, melhor não fazer, como eu falei para aquele dia. E o que eu gostei, né, da Eviva é uma marcenaria de luxo que faz... Eles não negaram nada do que a gente criou. Você vai ver o projeto. Assim, aquele forro, aquela... Faz curvo? Faz. Faz esse forro louco? Faz. Faz essa né? Não podemos dar muito spoiler, que vocês vão conhecer. Vamos atrás. Mas tudo que nós projetamos, ele disse sim. Igual hoje você perguntou, pode isso, pode aquilo? Pode, sim. É isso que é o sucesso, é isso que fez o Fabiano chegar onde chegou, né? A Eviva chegar onde chegou. E é uma união de pessoas que querem fazer e acontecer. E eu tenho certeza que já deu frutos e vai dar muito mais para todos que estiverem no nosso ambiente. E eu dou minha palavra para isso, porque... quando a gente tem esse pensamento, passa por tudo isso na vida, até quando dá errado, quando tem uma viga, dá certo, sabe? Até quando tem um pilar, um esgoto, tudo dá certo. Surgiu outra solução, sabe? Inovação. Assim, teve algum estresse entre nós desde o começo? Nenhum. Nas nossas obras. As pessoas... Porque a gente eu encaro um problema como algo normal. Ele está lá para ser resolvido. A maioria encara um problema como um erro seu, até que foi culpa... né? E castigo de Deus. Gente, para que levar isso para esse lado? Tudo tem solução. Então eu encaro como uma brincadeira. Não é trabalho, é diversão. Quando a gente encara o problema como uma diversão, cara, é brincar de trabalhar. E aí tudo dá certo. A energia é tão positiva que o errado dá certo. Tá? Então imagina o certo. Aí dá mais certo ainda. Por isso que eu começo. Falando tudo excelente. É um excelente dia, uma excelente tarde. Verdade. Você reparou. O Pedro me falou isso. Vocês falam, e sua equipe também fala excelente dia. Eu treino minha equipe. Muito legal. O Pedro falou isso pra mim. A maioria não fala nem bom dia. Show. Eu mudo o humor da outra pessoa com um excelente dia. Quando você fala muito obrigado, além do obrigado, também muda muito o comportamento das pessoas. Com você certeza. fala muito obrigado. E falar no olho, com ênfase, né? Com sentimento. Muito bom dia, E excelente dia. É de verdade. Né? Show. E quando a gente é de verdade, a gente tem um monte de gente de verdade ao nosso lado. E os falsos, a gente elimina. As pessoas que não têm a mesma energia que nós, que a frequência baixa, elas se afastam. Elas não conseguem estar perto. Então, cara, é um timaço de sucesso que já é e vai ser um ambiente mais fotografado, mais desejado, de maior experiência. Você vai ver o que nós criamos. Muito bom. Vai ser o primeiro mobiliário com arte feita pela minha filha, com Eviva, do mundo, onde você vai interagir, você vai criar a arte que você quer, com o tema coração e mente. Né? É até uma brincadeira que eu estou resgatando, né, das brincadeiras de criança, para a gente esquecer um pouquinho isso. E quem entrar no nosso ambiente vai ter a tecnologia de vocês, vai ter a modernidade, né, o projeto super high-tech, contemporâneo, mas ao mesmo tempo nós trouxemos a arte e resgatar a família, resgatar
o viver uma experiência com todos os sentidos, os 5, visão, tato, olfato, audição, paladar, né? E todo sentimento que tudo que é envolvido na sua tecnologia de automação, que é espetacular. Parabéns pelo diferencial que você traz, o melhor do mundo para cá. O que a Eviva traz, né, de tecnologia, de diferencial, de marcenaria de alto luxo, aonde o arquiteto pode criar e eles executam com maestria. A Eviva não quer, em momento nenhum, limitar o processo criativo do arquiteto. O que a gente faz é lutar por soluções para que tire o desejo dele do papel e torne aquilo realidade. Exato. E vocês vão ver o resultado. Muito Ficou bom. Ficou maravilhoso. A previsão da casa é fim de agosto, né? A abertura da casa, né? 25 de agosto. Maravilha. Bom, é isso, galera. Fiquem ligados aí. Sim. Esse programa já vai ao ar semana que vem, então tá tranquilo, né? Bom, a gente vai caminhar para o final aqui. Vou colocar a música do Fabiano. Fica à vontade aí, né? Fica tranquilo aí. Quando você coloca a música, tá. Vou aproveitar esse momento e eu vou te dar um presente que nenhuma fortuna do mundo pode comprar. Pô, que legal. Ele é simples, mas é uma tradição da minha família japonesa, da cultura milenar. O origami, que é uma arte milenar, é mais velha que a idade de Cristo. É a arte da dobradura dos papéis. E para o japonês, quem recebe o tsuru é o pássaro japonês. Quem recebe ele vive 1000 anos com muita saúde. A lenda no Japão é que o tsuru vive 1000 anos. Então, meu amigo, que você viva 1000 anos com saúde. Obrigado. Quem recebe vai realizar todos os sonhos em vida. E se um dia tiver passando dificuldade ou tiver enfermo, ele vai te curar. Que é o povo que mais vive no mundo. É verdade. Japonês. Que legal. Tá? Obrigado. Por esse obrigado motivo. pela lembrança, então, pelo carinho. Dinheiro não compra saúde. Obrigado. E vida muito longa. Bom. Obrigado. De nada. Show. Pô, muito bom. Pô, que legal, cara. Que programa emocionante, hein? Nossa, foi difícil segurar aqui, viu, cara? Desculpa, eu emocionei bastante. Faz tempo que eu não me emocionava tanto. Cara, que legal. Fiquei feliz de você ter, né, essa confiança aqui, né, de abrir seu coração aqui, né, cara, pra nós também, aqui, pra todo mundo. Eu sou assim também, eu sou um cara super transparente. Sou chorão também. Tava segurando aqui enquanto você chorava, fiquei segurando a onda aqui pra poder fazer o programa. Mas, cara, parabéns pela tua história. Não tinha ideia de tudo isso, assim. Te admiro ainda mais, por ter certeza disso. Vitor, obrigado, muito obrigado por participar desse evento da Casa Cor Conosco. Imagina, agradeço. Mais uma vez, obrigado, Fabiano. A gente, como time Eviva, tem muito a agradecer a vocês, porque o sucesso do ambiente depende de várias pessoas, não é de uma pessoa só. E a gente fica muito feliz que vocês aceitaram embarcar nisso conosco. Imagina, a gente agradece. Privilégio estar com vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Daniel. Pessoal, a gente encerra aqui mais um Victor Talks. Programa sensacional. Esqueci de falar dos patrocinadores no começo aqui, então vou falar agora. The Phoenix, nosso patrocinador master aqui, onde nós estamos gravando esse programa. 7º7, Gratitude, que é a nossa produtora audiovisual. Pessoal, obrigado, Piesco, Arthur, Pedro, todos aqui que nos apoiam a realizar esse programa. Fiquem ligados aí, em breve, mais um programa no ar sensacional, não percam. Foi maravilhoso. Valeu, pessoal.